eu queria começar falando para os alunos desse nosso projeto, né? É um projeto INSS, é um projeto que foi impulsionado pela expectativa do novo concurso. Eu, como coordenador, eu fiz o dever de casa, fui na lei da carreira. O Hugo vai me corrigir, mas eu acho que é 10.855, que trata da carreira do técnico e do analista do INSS. E ali tem a previsão de 20 mil cargos, onde cerca de 12 mil estão providos. E aí eu continuei fazendo a pesquisa e vi uma média de 1.000 a 1.500 pessoas se aposentando todo ano. Ou seja, a autarquia INSS está sofrendo muitíssimo para prestar o serviço para o qual foi criada. Então, eu imagino que se eles fizerem um concurso pequeno no ano que vem, eles vão ter que fazer vários outros no decorrer do ano para conseguir manter a continuidade do serviço público. Eu não vou me alongar muito, né? Eu queria fazer uma live hoje muito mais objetiva que a de ontem, quando lançamos Polícia Rodoviária Federal, e vou pedir, né, que o Hugo se apresente, fale da sua carreira no concurso público. Nos conhecemos aí há quase 20 anos. Ele provavelmente dá aula há mais de 20 anos. E depois o Pablo fala da sua carreira para que a gente possa avançar nos comentários aí acerca da trilha da aprovação do INSS. Hugo, por gentileza. Primeiramente, boa noite para todos que estão assistindo. Bem, eu sou professor de Direito Previdenciário desde 2002. Em 2002 foi a primeira vez que eu dei aula e era para um concurso de auditor fiscal da Previdência Social. E era exatamente o cargo que na época eu exercia, né? Aí depois digamos, me especializei nesse concurso para o qual a gente está falando aqui, né? O concurso de técnico do Seguro Social. Depois da Constituição de 1988, o primeiro concurso para esse cargo de técnico do Seguro Social foi em 2003. Então, eu dei aula para esse concurso em 2003, aí teve outro em 2004, em 2007, 2011, 2015 e o último foi agora em 2022. Então já são 6 concursos para o cargo de técnico do Seguro Social que eu dou aula, né, que eu preparo candidatos, né, dentro das agências do INSS, com certeza tem muitos servidores que foram meus alunos, né? Isso é muita gratificação para mim. Às vezes eu passo numa agência do INSS e encontro muita gente que foram meus alunos, né? Até porque a minha esposa trabalha no INSS, o meu filho mais velho, até pouco tempo, trabalhava no INSS também. Aí ele pediu uma licença para trabalhar com outras coisas, mas eu ia muito nas agências do INSS porque eu tinha esses meus familiares trabalhando lá. E eu próprio já fui servidor do INSS também. Em 1997, eu passei no concurso público para auditor fiscal da Previdência Social, que era um cargo do INSS. Eu trabalhei 10 anos no INSS, exercendo esse cargo de auditor fiscal da Previdência Social. Aí, quando foi no ano de 2007, teve uma lei, que foi a Lei 11.457, que ela unificou as carreiras de auditor fiscal da Receita Federal com o cargo de auditor fiscal da Previdência Social. Aí, dessa fusão desses dois cargos, nasceu o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, acrescentar esse do Brasil aí no final, que é o cargo que eu exerço até hoje, né? Então, eu também sou autor de vários livros de direito previdenciário. Meu primeiro livro de direito previdenciário eu publiquei em 2006, eu me lembro, porque foi o ano que nasceu meu segundo filho, né? Então, nasceu o livro e nasceu o filho no mesmo ano. Então, foi o livro Manual de Direito Previdenciário, que esse ano eu publiquei a 19ª edição.
além desse livro, Manual de Direito Previdenciário, que, digamos, é o carro-chefe dos meus livros, eu tenho outros de questões comentadas do SEBRASP, FGV, FCC. Tem também um livro específico de direito previdenciário para o concurso do INSS. Então, faz desde 2006 que eu escrevo também livros. Esse ano eu estou escrevendo bastante. Esse ano eu estou muito mais escrevendo do que dando aulas, né? Que é um trabalho que eu gosto muito, de escrever, né? Bem, aí eu tenho formação em Direito, né? Eu me formei em Direito aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. Antes de me formar em Direito, eu já era formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu sou potiguar, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, mas moro aqui em Recife desde 1997, quando eu assumi o cargo de auditor fiscal da Previdência Social. Tenho pós-graduação em Direito Tributário pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Então, essa é, digamos, aqui o meu currículo, né? Muito bom, muito bom. Hugo, trabalhamos em duas empresas por muitos anos juntos, né? O que fala por si só, né? Trabalhamos no Vou Passar, uma empresa muito forte na área de concurso, trabalhamos na Casa do Concurseiro por muito tempo, Pablo também. E pessoas que passaram na minha vida, que marcaram positivamente por conta do histórico, da competência, da seriedade. Aqui eu estou com duas pessoas, o Pablo, né? Virei amigo, sou fã desse cara. Lembro da gente tomando cerveja, ele falando, dando umas palhinhas de língua portuguesa, eu bêbado querendo aprender português, fascinado com os comentários, o cara me falando da origem da palavra, não sei o quê. Um tarado da língua portuguesa, um cara realmente diferenciado, doutor, né? Já há muitos anos na língua portuguesa. O concurso público tem muito aventureiro, né? E você vê os caras extremamente qualificados, com formação acadêmica e fazendo diferença na vida do aluno. Queria que o Pablo falasse um pouco dessa trajetória dele no concurso público, antes de a gente avançar aí. Vamos lá, então. Bem, em primeiro lugar, para mim é um prazer poder estar compondo essa mesa tão especial aqui com o Macedo, que é um grande amigo que eu pude fazer na minha vida. Foi uma grata surpresa que a vida me reservou. Também uma honra muito grande poder estar aqui com o Hugo Góes nesse mesmo vídeo, cara. É um autor que eu li, né? Como eu estava dizendo antes para os senhores, quando eu iniciei o curso de Direito, eu comprei o livro do Hugo para estudar Direito Previdenciário e eu só precisei ler uma vez. A tamanha qualidade do trabalho dele. Eu não precisei ficar voltando em nada. Eu li uma vez, gabaritei todas as provas que eu tive de Direito Previdenciário e foi uma coisa fabulosa. Bem, eu sou professor de língua portuguesa, redação de correspondências oficiais. Eu dei aula de filosofia também há muitos anos e também de literatura. No mundo dos concursos públicos, eu trabalho especificamente com língua portuguesa, redação e redação oficial, que são as matérias de que eu mais gosto, e são matérias que compõem a base aí de praticamente qualquer concurso, né? Eu já tive a oportunidade de passar pela maior parte dos preparatórios do Brasil, são mais de 20 anos dando aula. Eu tenho uma graduação em letras, uma pós-graduação em linguística forense, um mestrado em letras, um doutorado em letras, termino direito agora. Estou fazendo uma pós-graduação exatamente na mesma área que o Hugo fez dele de direito tributário, estou fazendo uma também. E eu sou um entusiasta dos estudos. Também gosto bastante de escrever, publiquei alguns livros, até hoje, se minha memória não falha, por volta de 14. E assim, sempre tentando trazer para o aluno aquilo que há de melhor. Sempre tentando trazer para o aluno aquilo que ele precisa saber para gabaritar a prova na hora do concurso público. Eu sei que pode ser que ele não queira ser o melhor indivíduo que fale a gramática escorreita, mas ele precisa daquele pontinho, daquele certo, daquele errado na hora da prova, e é isso que eu faço. O cara olhar para a questão e saber dizer se está certo, se está errado. Então vamos lá, vamos seguir aqui na nossa live. Eu queria fazer um questionamento, né? Eu estou aqui só tocando a bola,
A minha matéria é outra, né? Eu sou do trânsito e estou aqui tocando a bola como coordenador do projeto Oficina. Queria que o Hugo falasse da perspectiva do novo concurso, falasse do histórico dos concursos passados, periodicidade, realmente essa vacância, esse número de pessoas saindo lá do INSS, quais são as perspectivas futuras, como é que o candidato tem que se posicionar, porque é muito diferente, Hugo. Eu sou o cara que trato de Detran e Polícia Rodoviária Federal falando do concurso do INSS e você falando, né? Então o crédito todo vai ser dado ao que você vai falar, porque você é a grande personalidade do Brasil, é a maior referência desse país imenso em legislação previdenciária. Então, por gentileza, Hugo. Bem, no âmbito federal, no Poder Executivo Federal especificamente, a gente tem um decreto que é o decreto 9.739, que é de 2019. Esse decreto, ele disciplina a realização de concursos públicos no âmbito do Poder Executivo Federal. E o artigo 4º desse decreto, ele diz que quando um órgão quer realizar um concurso, ele tem até o dia 31 de maio de um ano para pedir autorização para realizar o concurso no ano seguinte. E o INSS esse ano fez isso. Mais ou menos por volta do dia 27 de maio, o INSS encaminhou uma nota técnica, foi a nota técnica número 3, encaminhou lá para o Ministério da Gestão e Inovação, essa nota técnica dizendo exatamente isso que você acabou de dizer, né? A quantidade de vacâncias que existem, a quantidade de pessoas que já estão aptas a se aposentar, a quantidade de pessoas que já se aposentaram e a necessidade de realizar o concurso, né? As notas técnicas que pedem autorização para realizar concurso, elas fazem mais ou menos isso, né? Elas demonstram a calamidade que está dentro do órgão e a necessidade de recompor essa mão de obra. Então, o INSS, através dessa nota técnica número 3, ele pediu autorização para realizar o concurso para técnico do Seguro Social no ano de 2026 e pediu autorização para 7.000 vagas de técnico do Seguro Social. Bem, o fato de ter pedido não significa que o pedido vai ser autorizado, né? A decisão está lá nas mãos da ministra do Ministério da Gestão e Inovação, né? Acho que é Esther, coisa assim. E também outra coisa, o fato de ter pedido 7.000 vagas não significa que vão autorizar 7.000 vagas. Eles nunca autorizam a quantidade de vagas que está sendo pedida. Autorizam geralmente a metade, mais ou menos. Então é possível que no próximo ano a gente tenha um concurso para técnico do Seguro Social que ofereça em torno de 3.000 vagas. Isso é plenamente possível, eu acredito que isso ocorra. Por quê? Porque, primeiro, o concurso anterior já teve a sua validade expirada. O concurso do ano anterior, as provas foram realizadas em 2022. Eram 2 etapas. Né? A primeira etapa era uma prova objetiva de marcar certo ou errado, porque foi o Sebrasp que realizou. E a segunda etapa era um curso de formação. O curso de formação, inclusive, foi feito em 2023. E a homologação do concurso, que é a data a partir da qual a gente conta o prazo de validade, ocorreu em março de 2023, a homologação do concurso. Então, o prazo de validade era para um ano, então iria expirar em março de 2024, mas ele podia ser prorrogado. O INSS solicitou a prorrogação e a prorrogação foi concedida para que o prazo de validade durasse mais um ano. Mas agora, em março de 2025, foi 4 não em maio, agora no dia 4 de maio de 2025, expirou
o prazo de validade para o último concurso de técnico do Seguro Social. Então, não há nenhum impedimento para que um novo concurso seja realizado, porque o concurso anterior já teve seu prazo de validade expirado. As pessoas que estavam no cadastro de reserva do concurso anterior não podem mais ser convocadas, porque o concurso, o prazo de validade expirou. E existe o pedido de autorização, que tudo indica que vai ser autorizado, né? Até porque o próximo ano é ano de eleição e, queiramos ou não, autorizar um concurso em que em torno mais de 1 milhão de pessoas se inscrevem, do ponto de vista eleitoral, é bom para quem está ocupando a cadeira de presidente da República. Então, eu acredito muito que no próximo ano nós teremos concurso para técnico do Seguro Social. Para analista, eu acho que não tem, porque analista, nós vamos ter um agora para analista que está dentro do CNU. Sim. Esse concurso nacional unificado, que o pessoal chama ENEM dos concursos. Mas o de técnico do Seguro Social não vai ser no CNU. Primeiro, porque no próximo ano, a ministra aí da Gestão e Inovação, ela disse que nós não teremos CNU em 2026. Então, se o concurso de técnico for em 2026, ele não será pelo CNU. E até porque esse concurso para técnico do Seguro Social é um concurso muito grande. É um concurso que tem muitas vagas e muitos candidatos. Então, o CNU, eu acredito que ele não comportaria um concurso do tamanho do concurso de técnico do Seguro Social dentro dele. O correto é o concurso para técnico do Seguro Social, ele ser feito em separado mesmo. Até por conta de estrutura, de colégios, essas coisas, que ele não dá para ser realizado dentro de um CNU. É um concurso muito grande para ser realizado dentro do CNU. Então, será um concurso feito em separado, tudo indica que vai ser autorizado. O número de vagas, obviamente, não vai ser esses 7 mil que o INSS está pedindo, mas eu creio que chegue perto de umas 3 mil vagas. E banca examinadora. Esses concursos de técnico do Seguro Social, a maioria deles são realizados pelo Sebrasp. Por quê? É porque o Sebrasp cobra mais barato, é simplesmente por isso. Eu acompanho esses concursos e sempre o Sebrasp é quem oferece a melhor proposta, oferece o melhor preço. E tem know-how. Na minha opinião, é a melhor banca examinadora, é o Sebrasp. E ela tem... Não sendo a FGV, tá ótimo, né? Que a galera se queixa demais da FGV. Demais. No momento, eu estou escrevendo um livro de questões comentadas do FGV. Eu escrevi esse ano do Sebrasp, concluí, já foi publicado. Aí agora eu estou escrevendo do FGV. Realmente tem umas questões que deixam a desejar. Mas dá para o gasto também. Mas o Sebrasp eu acredito que é melhor. E ela tem bastante experiência em realizar concurso do INSS. Questões de certo ou errado. O Sebrasp, ele também faz questões de 5 alternativas, mas é quando o órgão exige. Porque tem alguns concursos na área jurídica para juiz que o próprio órgão exige. Não, eu não quero de certo ou errado, não. Eu quero de 5 alternativas. Aí, obviamente, ele, para ganhar a grana lá, faz do jeito que o órgão quer. Mas o órgão não exigindo, o Sebrasp, o estilo de questões do Sebrasp é de marcar certo ou errado. Então, a aposta em banca examinadora está muito longe ainda, né? Nem foi autorizado o concurso. Eu já estou falando em banca examinadora, mas é bom dar essa dica, que é para o candidato que está começando a se preparar agora, e o momento de se preparar é agora, não é depois de autorização, não é depois de edital publicado, é agora. Então, para o candidato já focar nesse estilo de questões do Sebrasp, que é questões de marcar certo ou errado.
começar a fazer questões de provas elaboradas pelo SEBRASP, para ter uma boa ideia. Então vamos lá, olha, o pessoal está perguntando aqui, a expectativa, né, do aluno é fantástica. Primeiro ou segundo semestre que você chuta, Hugo? Eles estão perguntando, já vi duas alunos perguntarem aqui. Primeiro, dá um chute. Tá, o erro é livre. Concurso, eu vou pela experiência, né? Eu sei que a história não é obrigada a se repetir, mas concursos do INSS é comum as provas serem em novembro ou dezembro, para que a nomeação seja no ano seguinte. Ah, legal. Então, esse concurso do INSS de técnico, se tiver o próximo ano, as nomeações não serão em 2026, serão em 2027. No próximo governo, né? Então, o mais provável é que as provas sejam realizadas no final do ano, novembro ou dezembro de 2026. É o que eu quero avisar para os alunos que estão aqui nos assistindo, que o curso do Hugo já está todo gravado, tá? Nós temos 70 questões na prova e 60 horas quase de curso gravado, já está completo aqui com a gente. E quem vai fazer o curso exclusivamente voltado para a banca Sebrasp é o Pablo Jamil. Ninguém diferente dessa fera que está aqui. Então, vou fazer uma pergunta para o Pablo. A gente já conversando sobre perfis de prova. A prova ela está mudando a cara dela, principalmente na língua portuguesa. A forma de cobrar na Sebrasp está mudando. Eu queria que o Pablo falasse um pouco sobre isso. Aquele aluno antigo, ele tem que voltar a estudar para poder fazer uma boa prova de língua portuguesa. Fala aí, Pablo, por favor. Com certeza, Macedo. Se nós considerarmos, por exemplo, a última prova de 2022, ela já se enquadrou no perfil novo de cobrança da Banca Sebrasp em relação à língua portuguesa. Que perfil novo é esse? A banca não faz mais um balanceamento de tópicos de conteúdo como ela fazia anteriormente, por exemplo. Cobrar de uma forma parecida a quantidade de questões de vírgula, análise sintática, crase, concordância, regência, colocação pronominal. Antes ela passava por todo o edital. Não, agora ela não faz mais isso. Agora ela cobra lá 3 ou 4 questões de interpretação para cada texto que ela coloca e ela começa a repetir alguns tópicos. Uma padronagem de questão que está ficando muito comum. Por exemplo, você tem ali uma das últimas, a última prova na realidade, uma questão que há anos, eu diria mais, há décadas, cai na banca Sebrasp, que é a questão de você olhar uma frase que começa com a palavra que e perguntar se se trata de uma oração adjetiva ou uma oração subordinada de natureza substantiva. Isso apareceu na prova. Na última prova, foram 2 questões de crase, Macedo. Já teve questão sobre aquele tópico relacionado à coerência, né, que eu comentei contigo em outra oportunidade, que agora a Banca Sebrasp, além de cobrar o sentido do texto para a interpretação, também está exigindo do candidato a capacidade de perceber se o texto, após determinadas mudanças, permanece coerente ou deixa de ser coerente. Na penúltima prova do INSS, nós tivemos uma questão de redação oficial, o que foi uma grande surpresa naquela época, cobrarem o assunto de redação de correspondências oficiais que não vinha sendo cobrado se nós considerarmos o antepenúltimo concurso. Quando entra na banca Sebrasp, você já pode esperar esse tipo de assunto. Redação de correspondências oficiais é um tópico muito importante para a banca examinadora. E as provas de língua portuguesa, na última prova do INSS, na banca Sebrasp, nós tivemos um texto da Raquel de Queiroz, que era literatura, e um texto extraído da internet, do site da CUT. A partir de então, algumas questões tranquilas a respeito de interpretação, e depois você teve ali questão de concordância, você teve questão sobre verbos, algo que a banca Sebrasp começou a cobrar com mais efusividade a partir de 2020. Antigamente, quem cobrava a questão sobre verbos era só uma banca, que era conhecida como Banca dos Verbos no Brasil, que já fez INSS, diga-se de passagem, que foi a banca FCC.
FCC era a principal banca que cobrava verbos, e nenhuma outra cobrava dessa forma. Banca Sebrasp começou a cobrar aspecto verbal, começou a cobrar voz verbal, conjugação verbal, correlação de tempos e modos verbais, que é um assunto importante e que o candidato precisa estudar de uma forma bem pontual para ele conseguir resolver exercício. Então, assim, no perfil de cobrança da banca examinadora, você tem aqui uma prova de língua portuguesa que vai exigir de você um nível técnico de conhecimento. Então, não basta você ir para a prova pensando assim, ah, não, português é só eu ler e interpretar um pouco as questões ali que eu resolvo. Não, cara, o cara vai te fazer uma pergunta sobre função da palavra ser, vai te fazer uma pergunta sobre função da palavra que você pode ler 3 dias o texto e você não vai descobrir a resposta. Se você não souber a teoria por trás daquilo, você não descobre a resposta. Então, nesse caso, o perfil de cobrança é um perfil técnico para aquele candidato que estuda a teoria e aplica isso, sobretudo, nas questões. Olha, o pessoal está perguntando aqui como será o acesso ao curso, né? Como que você vai conseguir adquirir esse curso aqui na oficina. Olha, você pode chamar aqui no Instagram, a gente vai atender prontamente. Você pode entrar direto lá no site. Estão perguntando acerca dos professores. A equipe é toda no padrão Hugo, Pablo, e tem muito professor fantástico aqui com a gente, mas você vai tirar suas dúvidas aqui no privado e a gente vai te ajudar no que puder. Eu preciso avançar, né, para não ocupar muitos mestres aqui. Queria que o Hugo falasse agora sobre a fórmula para gabaritar direito previdenciário. O aluno fica querendo o caminho curto, eles perguntam, né, o que mais cai, o que é mais recorrente, o que menos cai, estudo tudo de forma igual, né, e aquela ideia, Hugo, de botar, o aluno fica com aquela máxima de Pareto, né, 20% das ações corresponde a 80% do resultado. Existe esse 20% do conteúdo para botar muita energia e fazer o aluno acertar aí 80% da prova, 56 questões. Existe essa máxima de Pareto também na prova de direito previdenciário? Olha, essa questão de fórmula para a aprovação não depende só do professor, né? Depende do aluno. O aluno tem que ter uma dedicação muito grande. O professor é um colaborador, ajuda, mas o aluno tem que se dedicar bastante. Antes de falar sobre algumas dicas assim para você fazer uma boa prova, algo que eu esqueci de falar sobre o cargo de técnico do Seguro Social, que muita gente no Instagram me faz essa pergunta, né? No próximo concurso para técnico, continuará sendo de nível médio? Sim, a resposta é sim, porque é o que está na lei. O Leandro, logo no início, falou sobre a lei que rege o cargo de técnico do Seguro Social, que rege tanto o cargo de técnico como de analista, né? Rege a carreira do Seguro Social. É a Lei 10.855, que é de 2004, e lá no artigo 5º, quem quiser consultar, é Lei 10.855, artigo 5º, inciso 2, a linha C. Deixa claro que o cargo de técnico do Seguro Social é um cargo de nível intermediário. Cargo de nível intermediário é mesma coisa que cargo de nível médio, ou seja, para você tomar posse, assumir no cargo, eles vão exigir que você tenha um diploma do nível médio. Isso pode mudar? Sim, pode mudar, mas tem que ser através de uma outra lei. O Congresso Nacional pode aprovar uma lei mudando isso, mas não existe nem lei tramitando no Congresso Nacional nesse sentido, né? O Congresso Nacional está enrolado com muitas outras coisas aí, não está preocupado em mudar nível de médio para superior de cargo de técnico do Seguro Social. Se um dia isso pode até mudar, mas para o próximo concurso, provavelmente não. Técnico do Seguro Social exige nível médio. Então, se você já terminou
o ensino médio, quer estudar para o próximo concurso de técnico do Seguro Social, pode estudar, que é nível médio, não tem nada de nível superior. Nível superior é o de analista, que vai ter agora junto no CNU. Sobre o assunto de direito previdenciário, né? Falar um pouco aqui das leis. O estudo do direito previdenciário, ele é meio complicado para aquela pessoa que quer estudar só para aquilo que o concurseiro normalmente chama de lei seca, né? Quando a primeira vez que eu vi falar nesse termo lei seca, eu achava que era uma lei que proibia o cara de tomar cachaça, né? A lei seca. Né? Mas essa é a minha praia, hein? Que o concurseiro fala é você não estudar por um livro, você estudar simplesmente pelo texto da lei. O direito previdenciário, atualmente, é meio complicado se você for fazer isso. Por quê? Porque vou dar o exemplo aqui da Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios, né? Se você for estudar assim, pela Lei 8.213, você vai se dar mal. Por quê? Porque tem muita coisa na Lei 8.213 que foi alterada pela emenda constitucional número 103. Aí, quando uma emenda constitucional ela altera uma norma previdenciária, por exemplo, como ela é uma norma de nível superior a uma lei ordinária, ela não se dá ao trabalho de alterar o texto da lei ordinária de forma expressa. Ela altera, mas altera de forma tácita, né? Então, a emenda constitucional número 103, ela alterou quase tudo sobre aposentadoria, sobre pensão por morte, sobre a forma de cálculo dos benefícios. Então, não é indicado você estudar pela Lei 8.213, porque tem muita coisa ali que está desatualizada, porque está tacitamente alterado pelo texto da emenda constitucional número 103. Se você quiser uma norma, um texto legal para estudar pelo que você chama de lei seca, o mais aconselhável é você estudar pelo Decreto 3.048, que é do ano de 1999. É o decreto que aprova o regulamento da Previdência Social. Por quê? Porque depois da publicação da emenda constitucional número 103, a emenda 103 é de 2019. Aí, quando foi no ano de 2020, teve um decreto do ano de 2020 que alterou muita coisa do regulamento para adaptar o regulamento da Previdência Social ao texto da emenda constitucional número 103. Então, se você quer uma lei seca para estudar, pegue o regulamento da Previdência Social, não pega a Lei 8.213 não, que você vai se complicar. Agora, também tem muita coisa que tem no programa de direito previdenciário que não está no regulamento da Previdência Social. Como teve um assunto que teve muitas questões na prova, teve 5 questões, eu acho. Foram 5 questões. O assunto foi benefícios decorrentes de legislações especiais. Esse assunto não está no regulamento da Previdência Social. O que é isso? É benefícios decorrentes das legislações especiais. São benefícios que são criados por uma lei específica para atender assim, uma catástrofe que ocorre, uma doença específica que vitima muitas pessoas, e que na maioria dos casos foi culpa do governo, que não atuou corretamente, muitas pessoas foram vitimadas. Aí, para, de certa forma, indenizar essas pessoas que foram vítimas disso, normalmente o Congresso Nacional aprova uma lei específica e cria um benefício só para aquelas pessoas. Aí isso é o que se chama benefício decorrentes das legislações especiais. É uma lei para cada benefício diferente. A título de exemplo, a gente pode falar aqui o benefício para as vítimas da síndrome da talidomida. Isso foi lá, eu não tinha nem nascido ainda, época de 1958 a 1965.
tinha um medicamento chamado talidomida, que era comercializado, e quando uma mulher grávida tomava esse medicamento, o filho nascia com um problema aqui com os braços bem curtinhos. Então o Congresso Nacional criou uma lei para dar uma pensão especial para essas pessoas, né? Tem benefício para os seringueiros, aos soldados da borracha que foram para a Amazônia na época da Segunda Guerra Mundial. Tem benefício para o pessoal da hemodiálise de Caruaru. Isso aí eu me lembro que foi logo quando eu cheguei aqui em Recife, passava direto no Jornal Nacional, né? A água que era usada na hemodiálise lá de Caruaru estava contaminada. Aí várias pessoas que faziam hemodiálise morreram. Morreu umas 60 pessoas. Aí os familiares dessas pessoas recebem uma pensão especial, né? Tem para as vítimas da hanseníase, que era antigamente chamava lepra, né? Elas eram isoladas, aí tem pensão para esse pessoal também. Tem para as vítimas do Zika vírus, né? Tem para... Uma coisa que eu me lembro também muito foi as vítimas do Césio 137. Eu era pequeno ainda, era adolescente, em 1987. Lá na cidade de Goiânia, capital de Goiás, um catador de lixo achou uma máquina de bater raio-x, que tinham jogado fora, né? E ele vendeu para o ferro velho. Aí o ferro velho desmontou a máquina e tinha uma bola lá azul, que tem um pozinho azul, que de noite brilhava. Aí as filhas do homem do ferro velho começaram a brincar com a bola e era material radioativo. Morreu um bocado de gente em decorrência disso, muita gente ficou contaminada. Também tem uma pensão especial para isso, né? Tem pensão para ex-combatente, para anistiado político. E a mais recente foi uma pensão especial para os órfãos em razão de crime de feminicídio. Então, esses benefícios especiais foram bastante cobrados na prova passada. E eles não têm no regulamento. São leis, para cada benefício desse que eu falei, tem uma lei específica tratando sobre eles. Agora, você tem uma norma que, na mesma norma, tem aí todos esses benefícios, que é a Instrução Normativa número 128, que é uma instrução normativa do ano de 2022. Se você quiser estudar todos esses benefícios resumidos numa norma só, a IN 128, que é uma instrução normativa do INSS, tem todos lá. Agora, o ideal para estudar direito previdenciário é estudar por um livro atualizado. Um bom livro de direito previdenciário atualizado. Por quê? Porque o professor que é autor do livro já teve o trabalho de sistematizar todos esses assuntos que estão em várias leis esparsas. Ele normatizou, ele colocou num livro só, já com o cuidado de verificar qual é a norma que está valendo, qual é a norma que não está valendo, porque no direito previdenciário é comum haver muitas normas que entram em contradição uma com as outras. Aí você tem que resolver aquele problema daquela contradição, saber qual é a norma que se aplica, né? Quando tem uma norma de natureza superior, ela sempre vai prevalecer sobre a inferior. Como, por exemplo, tem uma emenda constitucional dizendo que é de um jeito e a lei ordinária dizendo que é de outro, você tem que prevalecer a emenda constitucional. Então, o professor, o autor do livro, já teve esse cuidado. Já teve o cuidado de reunir a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, o ideal é estudar por um livro que seja mais focado em concurso, um livro que o autor tenha bastante conhecimento sobre a forma das bancas examinadoras aplicarem o assunto. Então, esse é o mais indicado para você estudar direito previdenciário. Na prova passada... Pode falar, pode falar. Na prova passada, que foi em 2022, para o concurso de técnico, o assunto mais cobrado foi o assunto dos benefícios do regime geral de previdência social, que normalmente era de se esperar que fosse isso. Foram 13 questões.
São 70 questões de direito previdenciário. A prova ao todo são 120 questões. Das 120, 70 foram de direito previdenciário, as outras 50 são de quais matérias? Né? Língua portuguesa, ética no serviço público, direito constitucional, direito administrativo, informática e raciocínio lógico-matemático. Para todas essas matérias aí tem 50, e para direito previdenciário tem 70. Então, ao todo, são 120 questões. Das 70 questões de direito previdenciário, 13 foram sobre benefícios do regime geral de previdência social. É correto ser assim, por quê? Porque o dia a dia do técnico do Seguro Social é o quê? Conceder benefícios que serão pagos pelo regime geral de previdência social. Por isso que em concursos do INSS, espera-se que o assunto mais cobrado seja benefício do regime geral de previdência social. Quando é um concurso para outro cargo que não seja do INSS, mas que caia direito previdenciário, normalmente o assunto mais cobrado é regime próprio de previdência social. Por quê? Porque se o cara vai ser servidor público, ocupante de cargo efetivo, ele vai ser amparado por um regime próprio de previdência social. Por isso que para os outros cargos que não são do INSS, o assunto mais cobrado em direito previdenciário é o regime próprio de previdência social. Mas quando o concurso é para o INSS, o mais cobrado é o regime geral de previdência social, porque o INSS é a autarquia que administra o regime geral de previdência social. Outro assunto que é muito cobrado também é a parte de custeio, que é a Lei 8.212. O assunto financiamento da Seguridade Social caiu 4 questões. Mas tem outros assuntos que também fazem parte do custeio da Previdência Social, também são baseados na Lei 8.212, que também caíram algumas questões. Por exemplo, o assunto empresa e empregador doméstico, conceito de empresa e de empregador doméstico. Caíram 3 questões. O assunto salário de contribuição. Salário de contribuição é a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Caíram 5 questões. O assunto arrecadação e recolhimento das contribuições. Caíram 3. Então, se você colocar isso tudo dentro do custeio da Previdência Social, dá 15 questões. Então, 15 questões foram retiradas da Lei 8.212. Outro assunto que também foi muito cobrado, caíram 6 questões, foi o assunto Seguridade Social, que é o primeiro capítulo. Geralmente você pega um livro de direito previdenciário, o primeiro capítulo é Seguridade Social. Aí você vai estudar o quê? A origem e a evolução da Seguridade Social no Brasil. Você vai estudar os conceitos de Seguridade Social e as suas 3 espécies, que são Previdência Social, Assistência Social e Saúde. E você vai estudar também os princípios da Seguridade Social. Esse assunto também foi bastante cobrado e geralmente é muito cobrado na prova de direito previdenciário. Agora, não é porque esses são os mais cobrados que você só vai estudar isso. Todos os assuntos que tinham no edital foram cobrados. O edital ele dividiu a matéria de direito previdenciário em 18 tópicos. Todos os tópicos cobrou pelo menos uma questão. Então, tem que estudar tudo, na verdade, para acertar todas as questões. Não esperava uma outra resposta. Né? Não existe caminho curto para a felicidade. Né? A gente tem realmente que passar por tudo, porque se você botar sua energia só numa parte do conteúdo, você está numa loteria. Né? Vieram algumas perguntas da melhor forma de estudar. Olha, existe, nós seres humanos, por sermos complexos, existem peculiaridades individuais, mas a base é você pegar um percentual do seu tempo, cerca de 50%, 60%, estudar a teoria, fazer a revisão para não esquecer o conteúdo e questões de prova para aprofundar. Né? Senão, se você ficar só na teoria, você não consegue se desenvolver e conhecer a banca
examinadora. Com relação ao livro, né, do direito previdenciário, vocês estão diante da maior autoridade de direito previdenciário. O curso, né, eu estou constando pedagógico aqui, raciocínio lógico, eu perguntei quem é o professor, é o Carlos Henrique. Informática, a gente está conversando com 2 professores, referências nacionais para trabalhar conosco. Queria perguntar agora o Pablo, né? Já chegamos à conclusão que não tem caminho curto para passar em concurso, mas qual é a fórmula, né? O que o aluno tem que fazer para acertar mais de 80%, gabaritar? Não precisa para passar no concurso, né? Mas se você acertar mais de 80%, numa prova de certo e errado, você já é um cara fantástico. Para você ficar com 80% líquido, você tem que acertar 90%, né? Porque vai subtrair 10, vai ficar 80%. Então, para que você fique com 80% líquido numa prova de língua portuguesa, Pablo, o que você indica? Qual o caminho que esse aluno tem que percorrer acerca do conteúdo e não de metodologia, né? Tudo bem. Marcelo, essa é a pergunta que eu mais recebo dentro do meu Instagram, no meu canal do YouTube, que é como estudar português corretamente, como estudar português de uma forma que faça sentido e para eu conseguir acertar as questões. Eu sempre uso essa estratégia aqui, ó. É como se fosse uma pirâmide em que nós construímos e vamos subindo a partir de alguns conteúdos que são conteúdos-chave para você entender a matéria. Porque português é um conteúdo sistêmico. Isso significa o quê? Eu preciso do conhecimento geral dele para poder responder, às vezes, a uma questão que fala sobre colocação do pronome oblíquo-átero. Então o cara tem que saber o que é pronome, o que é verbo, qual palavra puxa o pronome e tudo mais. Então o que o cara faz? Ó? Rápido e direto ao ponto. Você que está me assistindo aí, faz a gentileza. Em primeiro lugar, aqui embaixo, do lado, tem um botãozinho com um coraçãozinho. Você clica ali, vai aparecer coraçãozinho, vai aparecer o número 100. Fica clicando aí no coraçãozinho, faz uma tempestade de likes para mostrar que você está curtindo essa live. Beleza? Faz a tempestade de likes. Segundo lugar, logo do lado, tem uma setinha ali que parece um tipo de aviãozinho. Isso é para você compartilhar essa nossa live. Se você puder fazer isso, também nos ajuda imensamente. Agora, você pode até printar isso aqui que eu vou te mostrar. Como é que você faz para seguir o conteúdo de língua portuguesa? Você começa por morfologia. Morfologia é a base do português. Qualquer dificuldade que você tenha na sua vida com português, a dificuldade nasceu aqui, ó, na morfologia. Que é você saber o que é um artigo, um adjetivo, um pronome, um verbo, numeral, uma interjeição, uma conjunção, entendeu? Toda dificuldade nasce aqui. Quer saber o que cada uma dessas palavras é e como é que elas devem ser empregadas. Então você começa fortalecendo tua base na morfologia. Depois você sobe e vem para a sintaxe. A sintaxe é uma parte que as pessoas estudam sem terem estudado a morfologia antes, porque fazem isso na escola e a escola obriga. E aí o cara começa a estudar sujeito, predicado, objeto direto, oração subordinada, e ele pensa que é tudo uma salada muito louca que ele nunca vai entender. Mas ele vai entender se ele seguir o caminho. Então, primeiro fortalece a morfologia, depois vai para a sintaxe. Agora, eu estou pensando aqui em prova da banca Sebrasp. Existem alguns conteúdos que caem mais do que outros, certo? E quais são eles? Pontuação, crase e interpretação de textos. Se você fortalecer o seu conhecimento nesses tópicos que eu mencionei, e não se engane, tá? Eu falo em morfologia, você pensa, puta, é uma palavra pequenininha. Sim, é uma palavra pequenininha, mas corresponde à maior parte do curso de língua portuguesa. Tá? Se você fortalecer esses tópicos, você com certeza faz mais de 80 pontos numa prova de língua portuguesa da Banca Sebrasp, porque são os principais conteúdos que aparecem. São os principais conteúdos que aparecem. Então, basicamente, o que você precisa fazer é tratar da sua preparação de língua portuguesa como se fosse essa pirâmide. Começar a sua base pela morfologia e toda vez que você tiver uma dificuldade lá na frente, voltar para a morfologia para você refazer os seus passos, porque toda dificuldade em português nasce no campo da morfologia. Fantástico. Olha, está chegando ao fim, tem surpresa no final, é evidente, sempre tem surpresa no final. Quem ficar até o final vai ser presenteado pelo Oficina Concursos. A gente está quase encerrando, né? Já o pessoal do marketing já está vindo aqui, deixa aqui comigo.
né? Vou dar só um spoiler rápido, né? Daqui a pouco eu mostro o que está escrito aqui. Queria encerrar essa live com o Hugo, dando uma mensagem final para os nossos alunos que ficaram até agora aqui com a gente. Lembrando que a gente vai se ver algumas vezes. O Hugo já está com o curso de teoria completo, todo aqui. Todo mês de janeiro o curso será atualizado, porque é o momento ajustado para que seja atualizado o curso de Direito Previdenciário por conta de valores que alteram dentro da legislação. Então a gente vai ter sempre um curso atualizado, pronto para você enfrentar a sua prova. O próximo passo é a gente lançar a turma de exercício aqui para você, já está programada, e nós vamos ter o simulado nacional gratuito do concurso de técnico do INSS aqui para você, diversos simulados nacionais, com ranking, com correção, de maneira que você consiga se avaliar, né, ter seu tempo de prova, e o Oficina quer seguir com você junto para sua aprovação. Então, vou passar a palavra aqui para o Hugo, para poder encerrar essa live maravilhosa. Eu só queria fazer um comentário, Hugo. No carnaval do ano passado, eu fui para um camarote aqui, ver o carnaval no Rio de Janeiro, na Apoteose, e ali no camarote estava o Romário, Paulo Oliveira, o governador do estado. Foi o metro quadrado de mais celebridades que eu tive na minha vida, até estar nessa live. Essa live aqui, meu irmão, só tem celebridade. 2 momentos da minha vida: carnaval no Rio de Janeiro, live com o Hugo Góes e Pablo Jamil. Tá bom? Então, Hugo, por gentileza, você é uma simpatia, você é um cara fantástico, muito bom, estou muito feliz de estar aqui com você. Queria que você encerrasse aqui com uma mensagem final para os nossos alunos. E, por último, Pablo, faz a mesma coisa, amigo. Vamos lá? Primeiro, eu que agradeço aí o convite de participar com vocês desse momento aí, tão importante aí. Eu concluo com uma frase que normalmente eu gostava de dizer, antigamente tinha até no meu site, lá, logo no início. Era uma frasinha curta que dizia assim: só existem 2 regras para passar em concurso público. Regra número 1, estude. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Então, não existe como passar sem estudar. Você tem que meter a cara no estudo. O que a gente pode falar aqui é qual o método mais fácil, mas não adianta o professor indicar método fácil se você não se comprometer a estudar. Geralmente eu oriento você dividir o assunto. Por exemplo, lá no edital tem 18 tópicos de direito previdenciário. Divida em 18 partes o assunto. Aí começa estudando lá pelo primeiro, Seguridade Social. Como fazer? Estude o capítulo de um livro. E à medida que você for estudando o capítulo do livro, vá olhando a legislação que está relacionada ali. Fique com os 2 em cima da mesa, a lei e o livro. E quando terminar aquele capítulo, vai fazer questões daquele capítulo, daquele livro. Questões de prova daquela banca que provavelmente vai ser a banca que vai realizar o concurso. Esse concurso do técnico do Seguro Social, o mais provável é Sebrasp, né? Então, leia o capítulo do livro, leia o texto legal que está relacionado com aquele capítulo e faça questões do Sebrasp, questões de provas anteriores. Só depois que você cumprir essas 3 tarefas, você passa para o próximo tópico. Esse eu acho que é o método melhor para você estudar. Mas isso aí varia de pessoa para pessoa, né? Mas uma coisa que tem que ser para todo mundo: tem que estudar. Regra número 1, estude. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Vamos botar a regra número 3 aí. Coloca assim: olha, meu aluno, um dia a prova chega, né? O que você vai falar para você naquele momento que você estiver sentado, né? Fez tudo que podia? Fiz. Então vai que vai dar certo. Não fez? Meu amigo, a chance de dar errado é muito grande. Um dia a prova chega, meu irmão. Estude.
Vamos passar aqui para o Pablo dar a dica dele agora. Obrigado, Hugo. Valeu. Eu quero começar mandando um beijo para minha mãe, que estava aqui no comentário da live. Deixou um comentário que agora há pouco minha mãezinha, pessoa mais maravilhosa. Um beijo para a senhora. E pegando um gancho nisso que o Hugo falou, é o seguinte: não existe, eu sempre falo isso para os meus alunos, não existe questão difícil. Existe questão que você resolveu poucas vezes, certo? É aquela que você resolveu poucas vezes, você não lembra como resolver. Depois que você já está ali tão calejado de resolver as questões, todas seguem o mesmo padrão. Todas ficarão fáceis. Então, fundamentalmente, meu aluno querido, lembre-se de que a educação é a única arma cujo tiro nunca sai pela culatra. Aposte na educação, aposte na instrução. Essa é a melhor forma de você transformar a sua vida de uma maneira honesta. E nós estamos aqui justamente para ajudar você nesse propósito. É um prazer poder estar aqui com vocês e sempre que possível eu aparecerei para a gente direcionar esse pessoal rumo à aprovação. Galera, então aqui está a surpresa. Vamos ver se vocês conseguem ver. Dá para ver aí, Pablo? Live Ela fica espelhada, né? INSS 01. Eu acho que está saindo o contrário. Ah, não, parece, né? Está sendo o Tá contrário, né? espelhado. Dá para aparecer? Mas é Live INSS 01, né? Dá para ler. Tá Eu vou espelhado, deixar né? O escrito contrário. aqui. Live INSS 01 é o seu cupom de desconto. Venha para cá. Oficina Concurso. Tá com o Leandro Macedo, tá com o Hugo Góes, tá com o Pablo Jamil, tem aula do Renato da Costa aqui, Carlos Henrique, Joel Mendes, Gleidson Mendes, tem uma Amanda Aires, foi contratada hoje, vai protagonizar Banco do Brasil, professora 01 de Economia Nacional também. É o Dream Team aqui na Oficina Concurso. Galera, muito obrigado, Hugo, muito obrigado. Uma honra estar com vocês. Um metro quadrado de pessoas mais importantes que eu tive na minha vida. Estou printando meu celular aqui. Obrigado, Hugo. Obrigado, Pablo. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço, tenham uma ótima noite e até a próxima. Até a próxima.